Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Vida, queridos telespectadores da Rede Vida de TV, veja, hoje nas leituras, o Senhor quer falar fortemente ao nosso coração. Hoje pela manhã, quando eu acordei, fui fazer a minha oração diária, a palavra que o Senhor me dava, Romanos 13, versículo 10, e diz o seguinte: veja, o amor não deseja mal ao seu próximo, e quem ama vive o pleno cumprimento da lei. Vou repetir: o amor não faz mal ao seu próximo, e quem ama vive o pleno cumprimento da lei. Em outras palavras, esse amor que está sendo falado aqui na carta aos Romanos, Paulo está dizendo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também chamado o amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. O Espírito Santo é chamado de amor-dom. Olha o que aconteceu na primeira leitura hoje do livro do Êxodo ali. Moisés subiu a montanha, ele vai pegar as tábuas da lei e ele desce todo feliz para entregar para o povo. Olha, eles tinham sido libertos da escravidão do Egito, agora Moisés tinha subido para pegar as leis para levar para o povo, ele estava numa alegria. Quando ele chega lá embaixo da montanha, o povo havia feito um bezerro de ouro. Veja como que a gente troca as coisas tão significativas por coisas tão passageiras. Às vezes na nossa vida tem tantas pessoas que nos amam, tem tantas pessoas que acreditam em nós. E por que a gente troca o amor dessas pessoas, às vezes, por outras que nem acreditam em nós, que nem querem o nosso bem? Já pararam para pensar sobre isso? Como que é difícil, às vezes ali na adolescência, nesse período da rebeldia, os jovens não aceitarem o amor do pai, não aceitarem o amor da mãe, que estão ali a todo momento querendo ajudar, querendo se empenhar para dar o melhor a eles. E às vezes trocam por coisas tão banais. Isso é o ídolo. O ídolo é aquilo que não nos conduz ao amor, mas o ídolo nos conduz à destruição. O ídolo é aquilo que nos esvazia, é aquele que nos esvazia. Veja, quando a gente busca coisas efêmeras, coisas passageiras, essas coisas não nos preenchem, não nos trazem paz. Mas quando você reconhece na sua natureza humana que você é fraco, todos nós somos fracos, frágeis. Quando a gente reconhece isso, é o primeiro passo para a conversão. Deus, Ele age num coração que vai até Ele e diz: Senhor, eu errei, eu pequei. Lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo fez tudo de errado, mas ele reconheceu: puxa vida, eu tenho um pai lá que trata a gente tão bem, e por que eu fui trocá-lo por essas coisas? Naquele momento o filho pródigo deixou morrer o ídolo, as fantasias, as ilusões, e ele voltou para o amor, para o pai que o amava profundamente. Então na nossa vida nós precisamos fazer esse filtro. Se a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, se a gente não busca uma vida de oração, daqui a pouco a gente está se deixando guiar pelo adversário, o maligno. Veja, em outra passagem bíblica, Jesus fala assim: quem que é o maligno? À noite um homem saiu, semeou pelos seus campos ali o trigo. O que o maligno fez? O adversário veio à noite também e semeou o joio, para que aquele homem perdesse a plantação, para que ele não escolhesse, não soubesse o que era o bom, o que era o mal. Então veja bem, se a gente busca pela palavra de Deus, como disse o evangelho de hoje, veja, o homem semeou ali a semente da mostarda no mundo. Aquela sementinha que era tão pequena que ninguém dava valor, cresceu, se tornou uma árvore tão grande que abrigou os pássaros. E Jesus usa outra analogia. Olha, por exemplo, a mulher, quando ela está fazendo pão, quando ela joga o fermento, aquela massa vai crescendo, vai se expandindo e vai de fato alcançando ali o objetivo. Assim é o amor de Deus, esse amor-dom que é o Espírito Santo. Quando você se abre à ação do Espírito Santo, quando você diz: Senhor, eu sou fraco, tem essas situações na minha vida que eu não consigo superar, mas me ajuda, me dá força, o Espírito Santo vem em teu auxílio.
Santo Tomás de Aquino dizia assim: aquilo que você não consegue pela sua natureza, você conseguirá pelo sobrenatural de Deus. O Espírito Santo é o sobrenatural. Quantas pessoas que eu já ouvi testemunhar, a pessoa estava em um determinado vício, e a pessoa dizia: eu tentava sair, eu não conseguia, eu pedia, rezava, e certa vez eu tive uma experiência de Deus que me fez definitivamente largar daquilo. Isso é poder de Deus na nossa vida. Mas para que essas conversões, essas mudanças aconteçam, a gente precisa se abrir ao poder de Deus. E sabe que é uma das coisas que mais atrapalham o reino de Deus crescer em nós, o poder de Deus crescer em nós, é a falta de perdão. Quantas vezes a gente não se perdoa por um erro que a gente cometeu lá atrás? Todos nós somos falhos, não existe pessoa perfeita, só Deus é perfeito. Mas Ele nos convida à perfeição, Ele nos convida à santidade. E o que é ser perfeito, o que é ser santo em Deus? A passagem que eu falei hoje, que eu rezei pela manhã, Romanos 13, 10. O amor não quer o mal para o seu próximo, o amor é o pleno cumprimento da lei. Então veja, quando o Espírito Santo vai agindo na sua vida: padre, mas aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me decepcionou, aquela pessoa fez eu sofrer. O que Jesus fala no Evangelho? Reze por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam. Em outras palavras, você rezar por uma pessoa é uma forma de você amar. Você não está pagando o mal com o mal, mas pela força do Espírito Santo você é capaz de ver que se aquela pessoa fez o mal para você, é que num determinado momento da história dela, ela não estava bem. E quando você reza por ela, Deus concede a libertação que o coração dela precisa e concede principalmente a libertação que você tanto anseia. Então quando a gente reza, quando a gente ama, quando a gente perdoa, nós estamos deixando Deus trabalhar em nós. Aquilo que estava no Decálogo, os 10 mandamentos, foi sintetizado por Jesus no único mandamento: ama teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ama o próximo como a ti mesmo. Por isso na carta aos Coríntios, Paulo também vai dizer isso: a lei mata, mas o Espírito traz a vida. O que ele está dizendo? Que quando você deixa essas coisas que são da nossa natureza, a raiva, o ódio, o pagar olho por olho, dente por dente, você substitui tudo aquilo que é próprio da nossa natureza, do nosso instinto, pela força de Deus, você consegue enxergar as coisas de uma outra forma. Você consegue se dar uma nova chance, porque Deus acredita em você, Deus acredita em mim. Olha a primeira leitura: a hora que o povo construiu o bezerro de ouro, Moisés desceu lá, arrebentou tudo aquele bezerro de ouro, derreteu, fez eles tomarem ali todo o pozinho que foi derretido com água, para eles se lembrarem: beba vocês mesmos daquilo que vocês plantaram. Ele subiu de novo e falou: Senhor, me risca do livro da vida, se o meu povo pecou, tira-me do livro da vida. E o que Deus fala? Veja que as ações daquele povo, eles mesmos veriam ali as buscas que eles tiveram. Ou seja, quando a gente se deixa levar pelo mal, quando a gente comete um erro, o próprio sofrimento que a gente já viveu já foi a nossa paga. E tem gente que quer se martirizar o tempo todo. Então a gente precisa deixar o poder de Deus nos transfigurar. Abra o seu coração para o Espírito Santo e fala: eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova. E você vai ver como que a sua vida vai ser diferente. Porque aquilo que a gente não consegue enxergar, se você se abandona ao espiritual, essa dimensão da fé, Deus abre seus olhos. Como dizia Santo Agostinho no momento que ele se converteu: no momento que eu te encontrei, Senhor, meus olhos se abriram, meus ouvidos começaram a te escutar, e o meu coração voltou a bater de amor por ti. É isso que a gente precisa. Você não foi feito para odiar, você não foi feito para carregar um monte de sentimentos negativos, você foi feito para viver o amor de Deus. E o amor de Deus a gente só vive no Espírito Santo. Por isso vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir o Espírito Santo nessa noite. Senhor, eu quero nessa noite pedir o Teu Espírito Santo sobre esse Teu povo que aqui está, sobre aqueles que nos assistem. Que o Teu Espírito Santo possa nos levar a uma vida nova, que o Teu Espírito Santo possa nos levar à conversão, que possamos Te professar como único Senhor da nossa vida, Senhor Jesus.
Nós queremos renunciar nessa noite todo tipo de mal, todo tipo de ódio, de ressentimento, de mágoa, de situações que nós carregamos, de traumas que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência. Nós queremos submeter toda a nossa vida psíquica aos pés da sua cruz, e que o teu sangue redentor nessa noite possa nos libertar. Dá-nos uma vida nova, dá-nos a graça de sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito, e vamos pedir que o céu se abra sobre nós nessa noite. Vem sobre nós, Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai, nos braços do Pai. Vem Espírito, vem, ó vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh vem, oh vem, Espírito Santo, ó Espírito, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, declara isso. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh vem, Senhor, vem, Espírito Santo, oh Espírito, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.